Olá, boa noite. Nós somos do Ministério O Evangelho da Sabedoria. Hoje eu gostaria de falar uma palavra para vocês a respeito de uma passagem do Evangelho de Cristo, que é o versículo onde está escrito: do que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Esse versículo é muito forte e verdadeiro. Gostaria de mostrar algumas coisas que ele demonstra. A pregação se inicia dizendo: o que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Existem duas palavras importantes: ganhar e perder, e valer. Verdadeiramente, aquele que perde a alma pelo mundo, para ganhar o mundo, não ganha o mundo e ainda perde a sua própria alma. Porque aquele que tem, recebe, e o que não tem, até o que tem, lhe é tirado. Em outras palavras, as pessoas que buscam as coisas materiais em detrimento de sua própria condição humana, ou seja, sua própria condição espiritual, elas estão destruindo a si próprias. E ainda que elas consigam os recursos materiais, o dinheiro, a riqueza, na verdade elas não conseguiram nada. Por quê? Porque quando elas morrerem, elas não levarão nada para si. Então elas perderam a si próprio por uma ilusão, porque tudo aquilo que não permanece é uma ilusão. Apenas aquilo que permanece pode ser considerado uma real condição de existência. E todas as coisas materiais perecem. Então todas elas não podem ser possuídas. E aquele que vende a si mesmo para ter as coisas se vendeu por nada. E é por isso que Cristo diz: do que vale, não vale nada. O homem que vende a si próprio por coisas materiais destruiu a si mesmo por algo que nunca permanecerá, por uma ilusão. E por isso ele ordena que as pessoas busquem o reino de Deus, busquem aquilo que permanece, aquilo que é eterno. Bons exemplos que demonstram como alguém se vende para ganhar, supostamente, na verdade, ganhar o mundo, são esses. Alguém que escolhe praticar a corrupção para enriquecer. Alguém que escolhe enganar seus funcionários para aumentar os seus lucros. Alguém que rouba o Ministério Público por meio de Caixa 2. Pessoas que enganam seus chefes para obter benefícios. Pessoas que escolhem antes as riquezas do que a própria família. Pessoas que não têm tempo para fazer o bem ao próximo. Pessoas que gastam suas vidas apenas para acumular bens, enquanto elas mesmas não desfrutam desses bens para com elas próprias e nem para com as pessoas que ela diz amar. Coloco assim que ela diz, porque se amasse, faria o bem a elas. Não estaria preocupado única e exclusivamente com as riquezas materiais. Esta pessoa está se vendendo.
essa pessoa está destruindo a si própria em troca de nada. E Cristo convida as pessoas a refletir sobre isso e a buscar no arrependimento uma mudança de atitude. Percebeu? Busca-se no arrependimento a mudança de atitude. Cristo nunca disse que o ser humano não devia trabalhar ou que o ser humano não podia ter sonhos. O que ele coloca é que o ser humano que busca as riquezas materiais como foco de sua existência está fadado à miséria espiritual, está fadado à miséria existencial e, por fim, à própria condenação eterna por ter recusado os bens superiores, ou melhor, por ter trocado os bens superiores que são eternos por ilusões transitórias, porque o mundo material é transitório. Então, novamente, ele pergunta: do que vale ganhar o mundo e perder a si mesmo? Essa pergunta paira sobre todos e deve estar constantemente em nossas reflexões como alerta, para que nós não coloquemos as ilusões transitórias da existência humana como deuses em nossa vida, como ídolos que fazem com que perdamos a nossa vida para o nada. E pior, fazem com que muitas das vezes erremos e pequemos contra Deus. Porque, como foi colocado, existem várias formas de se ganhar o mundo e perder a alma. Algumas aparentam ser honestas e justas, enquanto outras são claramente corruptas. Mas naquelas que aparentam ser boas, são nelas que a maioria se perde. E aquela que explicitamente é corrupta, nessa poucos se perdem. Porque nas que são evidentemente corruptas, poucas pessoas vão a elas. Mas aquelas que são aparentemente boas, elas cegam as pessoas e fazem com que elas não enxerguem que estão destruindo a si mesmas. Como o caso da pessoa que trabalha 15 horas por dia e não tem tempo para passar com seus filhos, com a sua família. Depois o filho cresce sem ter tido a presença dos próprios pais. Eles eram ricos, davam tudo, celular, brinquedos caros, viagens, mas eles não davam o essencial, que era a presença, o amor, a afetividade. E a partir disso, aqueles pais buscaram ganhar o mundo e perderam a sua própria alma, perderam a convivência com a sua própria família, destruíram a si mesmas. E cedo esta conta será cobrada, quando seus filhos envelhecerem e eles ficarem sós, como é o que ocorre com grande parte destas pessoas. E esse é apenas um juízo transitório, porque o juízo eterno é pior ainda. Por isso, fica claro, não vale a pena ganhar o mundo perdendo a si próprio. Comecem, portanto, a buscar o bem, a passar mais tempo com suas famílias, a fazer o bem às pessoas, a orar, a meditar nas Escrituras, a fazer aquilo que é certo, a trabalhar com honestidade, a se esforçar para alcançar aquilo que se deseja, mas nunca deixar que essas coisas se tornem ídolos no seu coração, para que elas não te ceguem
para aquilo que realmente importa, que é Deus e a eternidade. Porque, como foi dito, todas as coisas temporais, ou seja, materiais, são passageiras. São quimeras, ilusões que cedo desaparecerão. Mas as coisas eternas hão de permanecer. E aqueles que buscarem o bem, que é o reino de Deus em primeiro lugar, que simboliza a prática da justiça e a fidelidade a Deus e o amor ao próximo, esse permanecerá eternamente e ajuntará tesouros eternos, enquanto aqueles que se entregam ao mundo, à corrupção, ao dinheirismo, esses certamente serão condenados. E a realidade é que eles serão condenados por conta de terem escolhido o nada. Escolheram o nada. Eles achavam que teriam o mundo. E quando chegaram no fim de suas vidas, descobriram que o mundo não era nada. E que suas vidas passaram. E que eles desceram à sepultura e já não são mais. Encontram-se agora diante de Deus para o juízo. Pensem sobre isso, meditem. Cliquem no sino para receber as notificações do canal e busquem sempre a Deus e o bem. Não se percam, não se entreguem ao pecado, nem à corrupção e nem às coisas que a princípio são boas, mas que, se não administradas com sabedoria, podem ser também fontes de perdição. Porque, como foi dito, buscar sonhos, trabalhar, estudar, são coisas boas. Mas quando essas coisas se tornam ídolos, então começou um declínio que deve ser corrigido imediatamente com arrependimento e mudança de atitude. Que significa que não significa parar de trabalhar ou parar de estudar, mas sim ressignificar essas atitudes e buscar o bem sobre elas, sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar.